Olá, boa noite. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Cenário Econômico, transmitido pela TV Brasil, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos aos destaques dessa sexta-feira, final de semana chegando. A Petrobras anunciou a 5ª redução da gasolina, 5ª redução seguida. Você vai saber como é que ficam os preços nas refinarias e torcer para ter resultado nas bombas, né? Os Correios já ajustaram as tarifas dos postais, um reajuste em médio de 6%, vai valer para postagem nacional e internacional. Multa para quem descumprir a tabela dos fretes, resultado daquela negociação que houve em relação à greve dos caminhoneiros. A NTT agora fixou essa multa, já tinha fiscalização, agora a promessa é cobrar multa e ela é pesada. O brasileiro mudou hábitos de compras nos supermercados e apesar da economia não estar se recuperando tão rapidamente, nem o consumo, tem havido uma escolha por produtos até mais caros e muito relacionada a essa escolha à praticidade. A ideia é ter menos trabalho. A gente conta os detalhes daqui a pouquinho. E no estúdio, a gente vai falar de streaming, Spotify, Netflix, tudo isso é streaming. Você vai saber sobre esse mercado e como é que está ele aqui no Brasil. Cenário Econômico está começando. A gente começa essa edição falando sobre a prisão do empresário Joesley Batista aqui em São Paulo. Já tinha sido preso uma vez, solto, hoje foi preso de novo em uma outra operação, dessa vez que investiga questões relacionadas ao Ministério da Agricultura entre 2014 e 2015. Quem atualiza as informações e conta pra gente também quem mais foi preso é Gabriela Santilo, direto da redação da TV Brasil, aqui em São Paulo. Oi, Gabi, boa noite para você. Boa noite, Vanessa. Boa noite para todo mundo. A Polícia Federal deflagrou hoje, com o apoio da Receita Federal, a Operação Capitu, um desdobramento da Lava Jato para desarticular uma organização criminosa que atuava na Câmara dos Deputados e no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aqui em São Paulo foram presos o controlador do grupo JBS Friboi, Joesley Batista, além de Demilton de Castro e Ricardo Saúde, ex-executivos da JF. Em Belo Horizonte, foi preso temporariamente o vice-governador mineiro Antônio Andrade, que foi ministro da Agricultura no período em que teriam acontecido os crimes. Foram expedidos outros 15 mandados de prisão, entre preventivas e temporárias, inclusive do ex-deputado Eduardo Cunha, que já está preso há 2 anos também pela Operação Lava Jato. No momento de uma dessas prisões, também em Belo Horizonte, o advogado Matheus de Moura Lima Gomes, ao notar a aproximação de agentes da Polícia Federal, teria jogado cerca de R$3 mil no vaso sanitário. A PF também cumpriu 63 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraíba e no Distrito Federal. As investigações apontam para um esquema de doações ilegais de empresas para políticos e partidos entre 2014 e 2015. Agiam no esquema a JBS e 2 grandes redes de supermercados de Minas Gerais. A Polícia Federal também descobriu um esquema de pagamento de vantagens indevidas a altos funcionários do Ministério da Agricultura em troca de favorecimentos à JBS. Esse inquérito se baseou em um depoimento do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. De acordo com o pedido de prisão da Justiça Federal, os ex-executivos da JBS, abre aspas, continuam a ocultar os fatos, embora se comportem aparentemente como se estivessem colaborando com a Justiça, fecha aspas. O advogado de Joesley Batista rebateu a necessidade da prisão e disse que o empresário já colaborava com a Justiça. A defesa do vice-governador mineiro Antônio Andrade diz que vai se manifestar assim que tomar conhecimento do inquérito e que ele colabora com o trabalho da Polícia Federal. Já a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha disse que os fatos relatados são falsos e que não existe qualquer prova de sua participação. Vanessa? Obrigada, Gabi. Gabi que volta daqui a pouco com outras informações. Vamos dar uma olhada então em como é que ficou a ação da JBS hoje, as ações, como é que elas ficaram. Fecharam em baixa de 3,50% a R$ 9,93. Claro, reflexo dessas prisões de hoje, né? Não tem como esse reflexo não se dar no mercado financeiro, na cotação das ações. A gente aproveita para ver, então, Ibovespa fechou em levíssima alta de 0,02% aos 85.638 pontos. A gente lembra que semana passada chegou a atingir na máxima do dia, em um dos dias da semana, na quinta-feira passada, 89 mil pontos.
O que é que influenciou esse resultado aqui de hoje? Muito as ações internas. A Natura, por exemplo, teve uma alta de 10%. Então, esse resultado do Ibovespa hoje, no que se refere ao cenário interno, só não foi maior porque o cenário externo não estava tão favorável. A decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, de manter as taxas de juros inalteradas, fizeram com que um mau humor predominasse fora do país e influenciou esse resultado de hoje. Mas no que se refere ao mercado interno, por aqui há um otimismo em relação tanto no campo político, a formação da equipe de governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e o bom resultado de algumas ações que impactaram o resultado do Ibovespa. Vamos saber como é que ficou o dólar. Antes a gente fala das ações da Petrobras, isso porque a gente está falando aqui, né, da quinta baixa seguida no preço da gasolina na refinaria. Com isso, as ações da Petrobras fecharam em alta de 0,32%, R$ 25,43, também influenciada por essa perspectiva de mudança nas estatais com o novo governo que se forma a partir de 2019, no que se refere ao reajuste da gasolina nas refinarias. Queda de 1,32%, então sai da refinaria a R$ 1,67, é o menor valor desde 10 de abril, quando estava em R$ 1,64, e fica, como eu disse, a expectativa de que a gente sinta essa queda nas bombas. Agora sim, dólar comercial, R$ 13,73, em queda 0,06%, refletindo o que a gente sempre vem falando aqui no cenário econômico ultimamente, essa visão otimista do mercado em relação à formação do governo de Jair Bolsonaro. A gente fala agora da revisão do PIB do IBGE. O IBGE revisou o resultado do PIB de 2016. O IBGE faz isso a cada 2 anos, é uma prática comum e a gente sabe se aquele resultado se confirma ou não. E isso desenha, claro, né, um cenário passado distinto e também com projeções distintas para o futuro. Nos 3 setores houve queda. Agropecuária 5,2%, indústria 4,6% e serviços 2,3%. A gente tem uma tela mais geral que fala dos motivos que levaram a essa queda. Vou pedir para o Renato me ajudar a encontrar onde é que está essa tela. Vamos lá, revisão do PIB. Bom, enquanto o Renato tenta puxar essa tela para a gente, eu continuo aqui. Consumo das famílias. O consumo das famílias, essa é uma das óticas, né, pela qual a gente pode observar o PIB. O consumo das famílias responde por 62% desse resultado e teve uma queda de 3,8% em 2016, com o número revisado, claro. O consumo final do governo cresceu 0,2%, mas é bem pequeno, né? E a gente sabe que o consumo do governo é demanda e isso gera um efeito na economia que favorece o crescimento do país. Agora, esse resultado é muito interessante porque ele se complementa com esse. Poupança das famílias, apesar de o PIB revisado ter ficado num resultado menos intenso, um recuo menos intenso do que havia sido demonstrado antes pelo IBGE, as famílias conseguiram poupar. Houve uma alta de 2,1%, explica um pouco dessa queda no consumo das famílias. E a gente sabe que o consumo influencia a economia, faz com que essa roda gire e a economia cresça, mas poupar também é importante, né? Porque permite planos de mais longo prazo, ou compra de casa própria, enfim, de bens que têm mais valor. Então, esse resultado aqui é interessante, apesar de o resultado do PIB de 2016 revisado ter confirmado um recuo maior do PIB. Formação bruta de capital fixo teve uma queda de 12,1%. Esse número aqui é importante, essa ótica é importante também, porque a formação bruta de capital fixo se refere a investimento. Uma queda importante de 12,1% significa que a gente investiu menos. Em 2016, mais 15,5%. É o menor percentual da série histórica desde 1996. Isso a taxa de investimento geral. Essa formação bruta indica investimento, mas a taxa de investimento apurada geral é essa aqui, 15,5%, menor percentual da série histórica medida desde 1996. Com isso, a gente compara com a taxa de investimento de 2015, lá estava mais alta, 17,8%. O que é importante aqui? 2016 vinha sendo apontado como o ano pior da crise. Desde que a crise começou, lá para 2015, 2016 era apontado como o pior ano. Essa revisão do PIB do IBGE mostrou que não, que na verdade o pior ano mesmo foi 2015. A gente tem agora uma evolução
do PIB brasileiro desde 2010. Esse destaque aqui é importante porque foi o maior crescimento que a gente teve nos últimos 20 anos. Aqui era quando estava tudo certo na economia, 7,5% de PIB. Aí a gente tem essa progressão aqui, 2017 não revisado com 1%. E todos esses outros números já revisados. Lembrando que deste momento aqui para 2015 é quando a gente tem esse decréscimo, esse encolhimento da economia brasileira que culminou nessa crise que a gente sente hoje. A gente não tem então, né? Bom, não temos então a tela com análise maior do PIB. Eu vou conversar agora com Maurício de Almeida, que está lá no Rio de Janeiro, em frente à casa do presidente eleito Jair Bolsonaro. Maurício, por aí hoje foram representantes de outros países, embaixadores, né, preocupados ou querendo saber como é que fica a política externa do Brasil, mas o presidente eleito também se pronunciou, né? O que é que você destaca, Maurício? Boa noite e bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Boa noite. Agora há pouco, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou ao vivo numa transmissão realizada pelo Facebook. Aqui mesmo, dentro de casa, nesse condomínio que está atrás de mim, aqui na Barra da Tijuca, ele fez esse pronunciamento pela internet. No pronunciamento, ele voltou a afirmar que é necessário fazer uma reforma da Previdência, uma reforma que seja justa. Diz que alguns direitos trabalhistas acabam emperrando a economia. Sobre trazer mais dinheiro para o Brasil, ele acredita que vai ser possível com algumas frentes. Uma delas, por exemplo, será a reabertura da base de Alcântara. Lá, Bolsonaro diz que vai avançar com a tecnologia brasileira, aeroespacial, e também vai conseguir mais divisas, porque vai poder utilizar a base para lançar satélites, inclusive satélites de outros países que poderão pagar ao Brasil para fazer esse lançamento. Bolsonaro também falou sobre o nióbio, um mineral que o Brasil tem mais de 90% das reservas de todo o mundo. Esse mineral, quando é adicionado ao metal, ele consegue fazer chapas de aço mais fortes e mais leves. E segundo o presidente Jair Bolsonaro, é um metal muito cobiçado pelo comércio em todo o mundo. E ele pretende incentivar essa exportação do nióbio, o Brasil criar um valor agregado ao nióbio. Bolsonaro também pretende utilizar o capital estrangeiro para avançar com o turismo no litoral brasileiro e em outras áreas do país. Ele disse que muitas vezes as licenças ambientais atualmente atrapalham o crescimento do turismo e afastam redes hoteleiras internacionais, principalmente redes espanholas. Ele citou o exemplo aqui da Costa Verde, do Rio de Janeiro, litoral sul, da região de Angra dos Reis e de Paraty, onde muitas licenças ambientais impedem a chegada de empresas internacionais. No governo dele, ele disse que o IBAMA vai agir de forma diferente e, com isso, as grandes redes hoteleiras poderão abrir seus negócios aqui e gerar renda e emprego no Brasil. Falando sobre essas relações internacionais, hoje Bolsonaro recebeu a visita do embaixador da Argentina e de uma comissão diplomática da Alemanha. O assunto foram as relações comerciais do Brasil com outros países. Economia na pauta com Jair Bolsonaro hoje pela manhã, aqui na Barra da Tijuca. Logo depois desses encontros, o presidente eleito voltou a utilizar as redes sociais para se comunicar com a população. Numa mensagem no Twitter, ele disse o seguinte: após as eleições, grandes empresas já anunciaram milhões de investimentos no Brasil nos próximos anos. Segundo Bolsonaro, essa aproximação com o mercado externo e a credibilidade do futuro governo está atraindo o capital estrangeiro. Bolsonaro também desmentiu que estaria querendo fazer uma proposta de aumentar para 22% a alíquota da Previdência e aumentar o tempo de contribuição para 40 anos para quem pretende conseguir a aposentadoria em tempo integral. Segundo Bolsonaro publicou no Twitter, não são de nossa autoria essas propostas, como tentam atribuir falsamente. Assim como o presidente eleito Jair Bolsonaro, o vice-presidente, o general Mourão, esteve aqui no Rio de Janeiro e hoje se reuniu com a diretoria da Petrobras. O general Mourão, após o encontro que estava fechado para a imprensa, também utilizou as redes sociais, seguindo o exemplo de Bolsonaro, disse que ficou muito satisfeito com o encontro. Voltamos com você, Vanessa. Obrigada, Maurício. Maurício, que falou com a gente debaixo de chuva lá no Rio de Janeiro. Eu vou falar a tela que eu prometi sobre IBGE, a revisão do PIB, né? Vou falar para vocês, passou de 3,5% para 3,3% em 2016. Significa, então, que o crescimento, que essa queda foi mais intensa, quer dizer, cresceu mais do que o PIB inicialmente tinha sido apurado pelo IBGE.
chegou ao valor de 6,3 trilhões de reais. Agora a gente vai a Brasília conversar com Pedro Pontes, porque agora vai haver fiscalização e aplicação de multas para as empresas que desrespeitarem aquela tabela do frete, que foi importante para o fim da greve dos caminhoneiros. A NTT já fiscaliza e agora vai aplicar a multa. É isso, Pedro? Boa noite para você, bem-vindo. É isso mesmo. Boa noite, Vanessa. Boa noite a você que acompanha o cenário econômico. De acordo com a resolução publicada pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres no Diário Oficial da União, os valores das multas serão aplicados em 4 situações distintas, variando do valor mínimo de R$ 550 e podendo chegar ao máximo de R$ 10.500. Pelo regulamento, tanto o contratante como o transportador podem sofrer punições e multas. A resolução diz ainda que os responsáveis por anúncios de ofertas para a contratação do transporte rodoviário de carga em valor inferior ao piso mínimo estarão sujeitos à multa de R$ 4.975. O texto prevê também que os contratantes, transportadores, responsáveis por anúncios ou outros agentes do mercado que impedirem a fiscalização poderão ser multados em R$ 5.000. É isso. Para você, uma boa noite, Vanessa. Obrigada, Pedro. E tem reajuste nas tarifas dos Correios. Quem conta pra gente de novo é Gabriela Santilo. Gabi? É isso, Vanessa. Foi autorizado o reajuste nas tarifas dos serviços postais que são prestados em regime de exclusividade pelos Correios. A correção média que foi autorizada para este ano é de 5,99% para serviços nacionais e internacionais. Por exemplo, carta não comercial, que antes tinha o valor de R$ 1,25, agora vai para R$ 1,30. Telegrama nacional redigido pela internet passa a custar R$ 8,15 por página, uma alta de cerca de 45 centavos. O reajuste considerou o IPCA acumulado entre fevereiro do ano passado e setembro deste ano. Agora, uma observação aqui é que essas novas tarifas não valem para os segmentos de encomendas e também de marketing, porque eles são considerados concorrenciais, eles não são de exclusividade dos Correios. Vanessa? Obrigada, Gabi. Boa noite para você. Vamos falar agora sobre o hábito do brasileiro no supermercado. Sai uma pesquisa, diz que há alterações. Subiu o consumo de azeite, suco congelado, sobremesas e lanches prontos. Caiu o consumo de bebidas que tem por base a soja, óleo de soja, polpa de tomate e alisante para cabelo. Foi uma queda tão alta que apareceu na pesquisa. É curioso, né? O que é que fez essa mudança de comportamento? Praticidade e um apelo saudável. Produtos que têm cara de saudável venderam mais. No que se refere à praticidade, molho pronto, torrada industrializada e lanche pronto. São coisas que dá para fazer em casa, né? Molho, torrada, é simples de fazer, mas o brasileiro tem preferido comprar pronto para não perder tempo com isso. Apelo saudável, azeite, suco e água de coco. Agora é importante lembrar que nem sempre é saudável, né? Parece, mas pode não ser. O que é que caiu o consumo? Bebidas de soja, porque há uma alternativa a leite, leite zero lactose, por exemplo, e tudo isso teve uma influência. Alisante, porque há uma tendência de que menos é mais. Então, cabelos naturais, menos maquiagem, tudo isso foi constatado, foi apurado na pesquisa. A gente faz uma pausa rapidinha e volta no próximo bloco falando sobre streaming. Não sai daí. Estamos de volta agora para falar de streaming. Quem está aqui comigo hoje é o executivo de uma empresa de streaming, Gustavo Goldschmidt. Bom, Gustavo, vou pedir para você começar do começo. Na verdade, quase todo mundo assiste, quase todo mundo ouve, mas eles não sabem o que é o streaming, né? O que é o streaming? Legal. Bom, o streaming é uma forma de se consumir, né, conteúdo hoje, onde a gente não precisa mais comprar e ter aquele arquivo com a gente, né? A gente consegue acessar um site, um serviço que tenha milhões, milhares de arquivos e a gente consegue usufruir sob demanda. Então, a gente consegue ouvir na hora que a gente quiser, a música ela é transferida naquele mesmo momento. Então, essa tecnologia de transferência, né, do conteúdo que a gente pode acessar de forma sob demanda. Onde que ser, hora né? que, Exatamente. Que, né?
E, bom, são os famosos Spotify, Netflix e aí os irmãos deles todos, né? Conta pra gente um pouquinho da evolução aqui no Brasil. A gente tem mais, imagino, né, uma variedade maior no que se refere à música, o Spotify e seus concorrentes, mas tem uma história, né? Qual a evolução histórica pra gente chegar nesse modelo hoje que ninguém mais ouve um CD, né? Legal. A música, ela, como toda arte, né, ela reflete um pouco do ambiente econômico, do ambiente social da época. Então a gente tem uma longa evolução da música, mas essa história aí do streaming começa com a música gravada, né? Então ali no final de 1800 a gente começou a ter a música gravada, primeiro naqueles cilindros, né? E aí em 1940 entra o vinil, né? E aí o vinil, de fato, surgem os astros da música, as gravadoras, né? E todo esse movimento. E aí a música vai passando por uma série de tecnologias, né? Tem a fita cassete, que já traz a portabilidade, depois vem o CD, que melhora a qualidade. E aí, mais ou menos no final de 1980, no final de 1990, ali a gente tem o boom da indústria da música, né? O pico de receita, o maior sucesso da indústria. E em 1990 ele surge o MP3, né? Esse boom se segue de uma tragédia, né? Exatamente, aí o MP3 ele traz de fato, a gente podia ter acesso a muita música, né, como a gente nunca teve antes, a portabilidade total era muito fácil de transportar aquilo lá, mas surge também a facilidade de copiar e transmitir esses arquivos. Piratear, né? Piratear, exatamente. E aí no final de 1990, 1999 surge o Napster, né? Que vira uma febre, foi um dos produtos mais rápidos aí que cresceu de tecnologia, né? Que mais rápido se propagou. E as pessoas começam, de fato, a transmitir arquivos uma pela outra, e uma para outra, né? E o modelo de download, que era o modelo que vigia na época, tem algumas alternativas legais, né? O iTunes ficou uma das mais famosas, né? Mas que, comparativamente com um modelo pirata, ele não tinha uma grande vantagem. Sim. Então, a gente tinha uma facilidade da pirataria sem uma grande vantagem e com custo zero, enquanto o modelo de download era um custo relativamente alto, né? A gente pagava $1 por música. No Brasil, a gente sabe como é que é o câmbio, né? Ficava super complicado. Então o streaming surgiu como uma espécie de salvação para essa indústria fonográfica que estava sendo pirateada o tempo todo? Exatamente. Então, entre 2000 e 2010, a indústria cai quase pela metade, né? De $20 bilhões para quase cerca de $10 bilhões. E aí surge o streaming, que ele fala assim, cara, não preciso mais comprar unitariamente, né, cada música. Eu posso pagar pela comodidade de ter um acervo gigantesco de música e consumir isso de uma forma muito mais prática, né? Porque o download tinha que comprar, baixar, daí fazer a sincronização com todos os tipos de dispositivos que tu tinha. No streaming a gente já está com tudo isso nas nuvens, né? Como se diz, e consegue ouvir em qualquer dispositivo e tem essa quebra de paradigma, então, da compra da propriedade para o usufruto, né? Agora, pensando em Brasil, o streaming, a gente imagina, a gente sabe, né? Exige boa conexão de internet. Para quem quer um produto mais diferenciado, vai ter que pagar, passa pelo cartão de crédito. Quais são os desafios do streaming aqui no Brasil e como é que ele está hoje em relação ao mundo com essas nossas dificuldades, né? Certamente, Então, o streaming, ele foi, no Brasil, ele teve um sucesso muito rápido, né? Então, até comparando com outros países até mais desenvolvidos, pelo modelo de download nunca ter dado muito certo, aqui ele rapidamente assumiu a liderança, né? Hoje, no Brasil, é em torno de 80% digital e 20% a venda física, né? Então, já é totalmente digital e o streaming lidera, né? E a gente, dentro do streaming, tem dois modelos, tá? A gente tem o modelo de consumo gratuito, né? A gente tem um grande site de vídeos, né, que todo mundo conhece, não sei se dá para... Pode falar. Né, o YouTube, acho que é a principal forma aí de consumo. Que também é streaming. De conteúdo que também é streaming, de vídeo, né? E que é de graça para o usuário, então o número de plays, o consumo é muito alto, em tempo, em número de plays, etc. E tem o lado do streaming pago, os produtos que a gente chama de premium, né, onde tu faz uma assinatura para tu ter esse consumo. Quais são os desafios aqui no Brasil especificamente, ou ao mesmo tempo as oportunidades que o país oferece? No lado do streaming pago, de fato, a questão da tarifação é uma questão bastante complexa, né? Uma das estratégias mais populares da indústria se ligar, por exemplo, a operadora de telefonia, onde a gente consegue fazer a tarifação via operadora. Então, tentar sair do cartão de crédito, né? Então, também cartões presentes no varejo. E a operação gratuita, ela é lucrativa?
A operação gratuita, ela pode ser, tá? Pode ser. É complexo e o modelo varia dependendo do produto. Existe hoje no mercado da música um dilema que eles chamam que é the penny gap. Que é a gente vê o consumo majoritariamente ocorrendo nesses modelos, nesses serviços gratuitos, né, como o YouTube, mas uma monetização, quando a gente olha por usuário, infinitamente menor do que no streaming pago. Né? Então, ou seja, há uma discussão na indústria da música de como é que a gente faz para resolver esse problema. Porque o YouTube é uma grande quantidade de receita, porque é muita gente ouvindo, mas por usuário o pagamento é muito inferior, né, do que no Superplayer ou em outros produtos de streaming também, né? Perfeito. Bom, então o Brasil é um grande mercado interno. Quem conseguir superar essa barreira aí certamente vai lucrar bastante aqui dentro. Exatamente. Obrigada por sua presença aqui, Gustavo, pelos esclarecimentos. O Cenário Econômico fica por aqui. A gente volta a se ver na segunda-feira com a Adalberto Piotto, que vai estar de volta aqui. Até lá, um bom fim de semana para você.